Bom dia, vamos começar hoje nosso devocional com Deus, continuando aqui em 2 Pedro hoje, capítulo 1, que diz assim: Prefácio e saudação. Simão Pedro, escravo e apóstolo de Jesus Cristo, aos irmãos que, mediante a justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Graça e paz vos seja multiplicada no pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo nosso Senhor. Crescer na graça da eleição. Seu divino poder nos concedeu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade, por intermédio do pleno conhecimento daquele que nos convocou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos tem outorgado sua preciosa, grandiosa promessas, para que por nós ela vos torneis coparticipante da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, aplicando todo o vosso esforço, acrescentai a virtude à vossa fé, e o conhecimento à virtude, e o domínio próprio ao conhecimento, e a perseverança ao domínio próprio, a piedade à perseverança, e a fraternidade à piedade, o amor à fraternidade. Porquanto, se essas virtudes existirem e crescerem em vós, elas não vos deixarão ociosos, nem tampouco infrutífero no perfeito conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Por aquele em quem essas virtudes não habitam, age como quem não pode ver ou enxergar somente o que está perto, tendo se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, esforçai-vos em dedicação cada vez maior, confirmando o chamado à eleição em que foste contemplados, pois se agirdes desse modo, jamais abandonareis a fé, pois desta maneira é que vos será ricamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, Paulo está nos ensinando também, né? Continua nos ensinando que se nós tivermos a virtude de Cristo, nós não vamos vacilar. Se nós estivermos assim, usando tudo que Ele nos ensinou, nós vamos permanecer firme e forte diante da presença do Senhor. Então, Ele nos dá alguma dica aqui, né, de como se manter, né, com essas virtudes. Que diz assim: por isso mesmo, suplico o vosso esforço, acrescentando a virtude à vossa fé e o conhecimento à virtude. Então, primeiro temos que acrescentar a virtude à nossa fé. Temos que ser virtuosos, né? A palavra do Senhor nos ensina, né? Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor excede a muitos rubis. Então, temos que ser virtuosos diante da presença do Senhor e assim carregar, né, cada um desses conhecimentos diante da palavra, né? A virtude, a vossa fé. Então, se nós acrescentarmos a virtude e a fé, tudo isso vai bem, né? E o domínio próprio ao conhecimento e a perseverança ao domínio próprio. Então, também temos que acrescentar, né, o domínio próprio. Muitas vezes nós sentimos desejos, sentimos vontades, né? Mas nós temos que entender que o domínio, nós temos que dominar o nosso corpo, nós temos que dominar a nossa mente, nós temos que dominar o nosso estômago, nós temos que dominar tudo que há em nós. Então, e essa é uma virtude, quem domina, né? Então, é sobre isso que Pedro está ensinando, sobre o que Jesus ensinou. Então, aquele que tem domínio próprio, este vai bem, que diz assim: portanto, se essas virtudes existem e crescerem em vós, aqui no 6. E o domínio próprio ao conhecimento, a perseverança ao domínio próprio. Então, temos também que ser perseverante naquilo que desejamos. Então, se nós conseguimos dominar o domínio próprio e sermos perseverante, né? A piedade, a perseverança. Então, temos que acrescentar também a piedade e a perseverança. Temos que ser piedosos, né? A fraternidade, a piedade. A fraternidade. Então, temos sim que ser bons uns com os outros, né? Assim como o Pai cuida de nós e é bom para nós, né?
e o amor, a fraternidade, né? Então temos que amar uns aos outros. A fraternidade é o quê? Quando um pai ama os filhos, como uma família ama uns aos outros. Somos fraternidade, né? Somos família. E quando acrescenta amor, tudo vai bem. Portanto, se essa virtude existe e crescerem em vós, elas não vos deixarão ociosos, tampouco infrutíferos no perfeito conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se tudo isso que está dentro de nós, nós crescermos diante da presença do Senhor, nós tornaremos frutífero diante da palavra do Senhor. Pois aquele em que estas virtudes não habitam, age como quem não pode ver ou enxergar somente o que está perto, tendo esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Então, para a honra e glória do nome do Senhor, nós temos sim que contar nosso testemunho, porque foi Ele que nos libertou, foi Ele que nos salvou, foi Ele que nos tirou do lamaçal do pecado, foi Ele que nos trouxe a vida. E cada dia nós temos um testemunho para contar. E mesmo que ele seja um antigo, faz parte da sua história, faz parte do que Deus fez com você. Então conte para poder edificar outras pessoas, né? Outras vidas possam ser edificadas através do seu testemunho. Portanto, irmãos, esforçai-vos em dedicação cada vez mais, confirmando o chamado da eleição como que foste contemplado, pois se agirdes deste modo, jamais abandonareis a fé. Então, se nós agirmos conforme a palavra que Pedro está dizendo, nos ensinando, usando a virtude, usando a fraternidade, usando o amor, usando a piedade, usando coisas que o Senhor nos deixou, sentimentos, né, para colocar em prática, porque a nossa vida é escolhas. O que nos direciona é nossas escolhas, quer seja boas, quer sejam más. Mas nós temos que entender que o Senhor nos deu o livre-arbítrio, só que nós temos o livre-arbítrio para escolher, quer seja bom, quer seja mal. Quer seja ir para o céu, quer seja ir para o inferno. Então nós temos a escolha. Porque naquele dia nós não vamos culpar A, B ou C. Nós seremos culpados dos nossos próprios atos. Nós seremos culpados de tudo que nós cometemos aqui na terra. Quer seja bom, quer seja mal. Então não vamos poder colocar a culpa em A, B ou C. Ou no pastor, ou no irmão, ou na irmã, ou no próprio diabo. Não. A culpa vai ser nossa. E nós vamos, Jesus próprio vai nos mostrar e nos colocar diante de Deus, né? Que seremos julgados diante do Pai. E Ele nos mostrará a nossa vida inteira, como um livro aberto, que está selado. E cada vez um anjo está escrevendo cada ato, quer seja bom, quer seja mal, que nós praticamos. Mas hoje, a cada manhã, as misericórdias do Senhor se renovam na nossa vida. Então hoje peça perdão. Senhor, me perdoa. Me traga à mente tudo que ficou para trás, que eu preciso perdoar, que eu preciso trazer ao conhecimento, que eu já esqueci, mas que eu pratiquei e que eu não pedi perdão. Então é necessário. Não ficou para trás, não varra para baixo do tapete. Traga isso à tona e fala, Senhor, vem na minha mente, me mostra o que eu preciso perdoar, quem eu preciso pedir perdão, o que está errado, como que eu lido com essa situação. E Ele estará te dando força, em nome de Jesus, né? Aqui diz assim também, ó. Pois desta maneira é que vos será ricamente suprida a entrada no reino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, dessa maneira, se nós agirmos conforme a palavra do Senhor, a nossa entrada no reino do céu está garantida. Amém? Se nós agirmos conforme a palavra do Senhor, e aquele que aceitar a Jesus, né, como o único salvador da sua vida, e não usar, né, tudo que o mundo oferece, mas usar a palavra como manual diário da sua vida. Assim tudo vai bem. Amém? Agradeço a todos que têm me ouvido até aqui. Tenham um ótimo dia abençoado por Deus, uma ótima segunda-feira abençoado por Deus, em nome de Jesus.